Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Clarice, sou advogada, atuo na área do direito civil, processual civil, especialmente no direito digital. Eu vim contar para vocês aqui como que eu recuperei a minha conta que foi hackeada no Instagram no ano passado, finalzinho do ano passado. Como que eu fiz para recuperar o acesso a essa conta? O que aconteceu? Eu tinha tido um problema com o meu chip. Eu acredito que tenha ocorrido um golpe chamado SIM Swap. Eles clonam o seu chip. Clonando o seu chip, eles conseguem acesso à sua conta do Instagram, porque eles conseguem recuperar a senha por meio do celular que está cadastrado lá. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Porque eu já estava com problema nesse chip. E um belo dia começaram a me mandar prints de pessoas que estavam compartilhando no meu Instagram pessoal fotos de investimento, como se eu estivesse propagando algum tipo de oportunidade, né, para as pessoas que me seguiam, e com um retorno bem vantajoso, que claramente era um golpe, mas às vezes pode ser que alguma pessoa caia, né? Então, as pessoas começaram a me mandar print disso. Eu tentei recuperar a conta no mesmo momento, já não era possível, porque eles tinham já modificado o meu e-mail e o meu telefone, né, lá no cadastro. Então, era impossível conseguir recuperar essa conta. Tentei administrativamente pelo Instagram, das formas possíveis ali que eles colocam, né, pra você tentar recuperar, mas como eles fizeram isso, de clonar o meu chip, conseguiram alterar telefone, e-mail, etc., não tinha muito o que eu fazer. Então, a forma que eu encontrei, graças a Deus eu sou advogada e atuo nessa área, então a forma que eu encontrei foi realmente abrir um processo contra o Facebook, e eu também coloquei no polo passivo como réu a TIM, que era a operadora de celular. Aí os fundamentos foi que aconteceu esse golpe, né? Expliquei lá o que aconteceu, eu estava sem acesso ao Instagram, e a gente nesse processo é bem importante fazer o pedido liminar, que assim, você não depende que o juiz espere passar o processo todo para ele ter a sentença, né, final, e aí sim o Facebook te devolveu o acesso à conta. Então é importante pedir essa decisão liminar. Essa decisão liminar também é bem importante a gente pedir aplicação de multa diária por descumprimento, porque se o juiz concede essa decisão, já vou explicar melhor qual foi o teor do pedido e o que o juiz decidiu, mas se o juiz concede a decisão e não tem a multa diária, às vezes fica muito confortável para os réus continuarem descumprindo por muito tempo ainda, e você ficar sem acesso à sua conta. Então, em resumo, o que eu fiz na petição inicial, que a gente chama, que é a peça que vai por primeiro ali, que chega para o juiz, né? Então, eu expliquei os fatos, a gente também explica os fundamentos com toda a jurisprudência, a legislação aplicável ao caso, né? Porque a gente está pedindo, aí eu, claro que pedi dano moral, né? Mas pedi essa liminar, a gente faz um pedido para que o juiz decida antecipadamente, para que ele conceda que em 48 horas o Facebook e a TIM ambos cumprissem o seguinte: o Facebook teria que reativar minha conta em 48 horas sob pena de multa diária, e a TIM também teria que reativar meu chip. O juiz concedeu esse liminar, então, graças a Deus, a gente teve essa decisão favorável. E é muito difícil num caso como esse, até para deixar vocês tranquilos, caso isso tenha acontecido com você, é muito difícil o juiz não conceder liminar nesse caso, tá? Porque você juntando ali as provas que o Instagram é seu, que principalmente estão aplicando golpes, né, na sua conta, e que, enfim, você não consegue operar, é muito difícil que o juiz não conceda esse liminar, porque ele vê ali a urgência da situação, e também se ele não faz nada, a pessoa continua aplicando. Isso a gente explica na fundamentação, tá? Que daí a pessoa vai continuar aplicando o golpe, o seu Instagram vai continuar sendo usado por fraudadores. Isso é muito perigoso, né? Então, pelo perigo do dano, que é um dos requisitos para se conceder uma liminar, o juiz muitas vezes não, na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, acaba concedendo essa liminar favorável, né, à parte autora. Foi o que aconteceu no meu caso. Ele concedeu a liminar, eu depois de um tempo consegui, aí eu tive que ficar em cima, né, informando no processo que ainda não tinha sido reativado. O Facebook é bem importante também destacar, quando você se acontecer com você, né, você quiser recuperar sua conta e for ajustar um processo contra o Facebook, você tem que já criar um e-mail, que eles pedem sempre isso, um e-mail seguro, que é um e-mail que não seja o e-mail anterior que você já usava, porque ele pode estar comprometido, a segurança dele, né?
Então você tem que criar um e-mail novo para você poder utilizar. Então já na inicial é importante você já indicar esse e-mail. Então se você for contratar algum advogado, às vezes o advogado não está sabendo disso, porque às vezes nunca ajuizou nenhuma ação contra o Facebook, enfim. Mas o Facebook sempre pede isso, tá? Todas as ações que eu vi agora recentes, eles estão pedindo. Então é importante na inicial você já incluir esse e-mail novo, porque senão o que acontece? O juiz dá liminar e o Facebook se manifesta falando que precisa de um e-mail novo. Aí fica naquele trâmite até você informar um e-mail, até o Facebook ver que você informou um e-mail, até ele separar sua conta, pode levar um tempinho. Então, o ideal seria que você já indicasse na inicial esse e-mail novo e também reiterar para que conste, né, na decisão liminar que o Facebook, o prazo, né, que pode ser, por exemplo, a gente sempre tem que dar a sugestão na petição inicial, né? Então, por exemplo, 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária. Eu sempre peço que, sei lá, 200, 500 reais, depende do caso, da gravidade do caso. O juiz geralmente vai arbitrar ali 100 reais, 200 no máximo, mas você pode pedir um pouco a mais, né? Dependendo da gravidade, como eu falei. Isso vai variar de caso a caso. E aí você tem que reiterar isso para que o juiz na liminar especifique tudo isso, né? Se for possível, você marca né? Se você for o advogado do caso, você tem que marcar uma reunião com o juiz para você explicar do caso e reiterar com ele a questão da multa diária. Porque assim, principalmente no juizado especial civil, muitas vezes os juízes, eles têm muitos casos, então eles acabam decidindo, proferindo decisões muito rápido, né? Às vezes a assessoria ele que escreve, o juiz só bate o olho rapidinho no processo e assina a decisão. E aí, se não consta todo que você precisa nessa decisão, até você, por exemplo, opor embargo de declaração, que é quando tem alguma omissão na decisão, alguma contradição, até isso ser analisado novamente pelo juiz vai demorar, que a gente sabe que o judiciário não é a coisa mais rápida do mundo. Então, o ideal seria você, quando tem uma liminar assim, importante, você agenda. Se você for à parte, você pede pro seu advogado fazer isso. Fala assim, então, doutor, doutora, gostaria de saber se tem como o doutor ou doutora marcar com o juiz do caso para ele conceder a liminar e aplicar a multa diária para que o Facebook cumpra mais rápido, porque eu tô sem acesso à minha conta. Às vezes você, por exemplo, é influenciador, né, digital, às vezes tem muitos seguidores, é muito mais fácil alguém cair nisso, né? A gente já viu casos recentes aí isso tá acontecendo, né, com muita gente, de hackear a conta e tentarem aplicar golpes. Infelizmente, muitos seguidores caem porque conhecem aquela pessoa tem credibilidade pública e a pessoa acaba caindo, e isso afeta não só o seguidor que caiu, mas também a reputação da pessoa ali que foi hackeada, né? Porque até a pessoa entender que foi um golpe e tal, e é complicado. Mas tudo isso para dizer, então, se for esse seu caso, se você é um influenciador digital, tem muitos seguidores, é importante que o seu advogado, ou se você for advogado do caso, também é importante que você fale com o juiz, explique para ele. Não precisa ser uma reunião muito longa, uma reunião só para explicar. Você vai falar o número do processo, falar, olha, meu cliente, ele é um influenciador digital, ele tem tantos mil seguidores, é muito grave a situação porque as pessoas podem cair nesse golpe, isso afeta a reputação dele. Explica mais ou menos, resumidamente, né, o que está constando ali na inicial. Você já expôs em texto, mas você vai falar com ele para reiterar esses pontos e aí aguardar a decisão liminar. Quando ele der a decisão liminar, se for, por exemplo, aquilo que você pediu, então, cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$200, vamos supor, né? Se o Facebook for intimado das 48 horas e não cumpriu, você já começa a contar essa multa diária. E depois dessa multa diária, o valor acumulado, caso ele demore, por exemplo, 20 dias para cumprir, e a multa diária foi de R$200, 4 mil reais, vou fazer umas contas de humanos, 4 mil reais, você tem direito a esse valor. Daí o Facebook vai ter que te pagar, além de cumprir a decisão, talvez pagar dano moral por conta da sentença, ele vai ter que pagar também o valor da multa diária, que a gente chama de astraentes, tá? É um valor, um nominho aí jurídico, mas é a multa diária. Então, basicamente é isso. Foi assim que eu recuperei o acesso à minha conta, graças a Deus. Daí eles informaram também no processo que com o e-mail informado eles conseguiram enviar um link para recuperação, eu consegui recuperar a conta. Sério, como foi bom, porque é muito ruim ficar sem Instagram, né? Isso que eu ainda não sou influenciadora digital, assim, não tenho muitos seguidores, mas eu uso meu Instagram, né? Usava sempre. Então eu fiquei um tempo sem e foi bem ruim ficar sem. Mas enfim,
Imagino quem trabalha com isso é muito mais grave, né? Quem às vezes trabalha com marcas, né? Marcas tem contratos ali que tem que fazer publicidade, ou enfim, até por ter imagem atrelada, esse tipo de golpe é bem complicado, né? Pro profissional da pessoa. Então é algo muito grave. Infelizmente, administrativamente não funciona. O Facebook não dá um suporte legal assim administrativo para esses casos. Então a via judicial é o caminho. Existe a possibilidade de ajuizar no juizado especial civil. O juizado especial civil não tem custas, você não precisa pagar custas. Você pode entrar também sem advogado, tá? É importante destacar isso. Mas em alguns casos, né, dependendo da situação, é importante ter um advogado, porque essa situação não é tão simples assim, né? Essa de recuperação de conta, porque você tem que ali juntar uma jurisprudência favorável, você tem que entender o que aconteceu, se foi esse golpe que eu mencionei, que foi assim, swap, ou se foi algum outro golpe, como que a pessoa conseguiu a conta. Você tem que destacar também os aspectos do caso ali em específico, se é um influenciador digital, o que está afetando, por que ele tem direito a dano moral, por exemplo, o que isso afetou na imagem dele, porque não é um dano presumido, né? Você tem que explicar pro juiz por que você tem direito ao dano moral. Então, e aí tem essa questão do liminar. A elaboração do pedido liminar, ela também é bem específica, porque tem os requisitos, né? Tem o perigo de dano, tem outros requisitos da liminar que você precisa comprovar ali pro juiz para que ele conceda favorável à parte autora. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que não. Acho que é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Eu vou tentar responder. E é isso. E espero que isso não aconteça com você, caso você esteja vendo por curiosidade. Mas se isso aconteceu com você, por favor, procure a ajuda de um advogado o mais rápido possível, porque para evitar que novas pessoas caiam nesse golpe, e para você também reaver o acesso à sua conta o quanto antes, tá bom? Porque só pela via judicial mesmo que parece que tá dando resultado favorável. Um abraço.